Olá pessoal, vamos começar a resolução da página 32 do livro de Química Orgânica. A primeira questão pede para dar a estrutura desses nomes dados aqui nas questões de AF. Primeiro do hexano, 6 carbonos, ligações simples entre eles, e O, terminação do hidrocarboneto, que é mostrado abaixo. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e ligações saturadas, né, entre eles, simples, então esse é o hexano. B, 3 carbonos, prop, an, ligações saturadas. Na posição 1 eu tenho um grupo que caracteriza o álcool, que é o OH. Então eu tenho o OH ligado a um carbono saturado que caracteriza o álcool. 3 carbonos, essas bolinhas pretas. Então esse é o propan-1-ol. C, ciclopentanol, são 5 carbonos conectados, né, de forma saturada. E eu tenho um grupo OH que caracteriza o álcool, então esse é a ciclopentanol. Pentan 3-ona, são 5 carbonos, e na posição 3 eu tenho um grupo que caracteriza a acetona, que é a carbonila ligada a um carbono que está ligado a outros dois, ou seja, carbono secundário. Propanal, 3 carbonos, entre as ligações simples eu tenho um grupo que caracteriza o aldeído, o sufixo. Então, o aldeído é justamente essa parte, sempre nas pontas das cadeias orgânicas. E eu tenho 1, 2, 3 carbonos, então esse é o propanal. E F, ácido butanoico, but 4 carbonos, an, ligações simples, e óico, por ser um ácido carboxílico. Então, eu tenho o carbono da ponta, um OH, e conjunto uma carbonila, hidroxila com carbonila vira carboxila, e essa carboxila caracteriza o ácido carboxílico com 4 carbonos e entre eles ligações simples saturadas. Então esse é o ácido butanoico. A terceira questão pede para dizer qual dessas estruturas tem uma ligação dupla. Você vai olhar pelo infixo, e o benzeno você já conhece, tem 3 ligações deslocalizadas devido à ressonância, não é? Pentano, só ligações simples, an. Etino, in, uma ligação tripla, ou acetileno. Ciclohexano é um ciclo com ligações simples, an. E o propeno ou propileno tem o en, aqui que caracteriza a dupla ligação, sendo essa a resposta certa. Questão 3 pede para vocês construir cetonas com 6 carbonos de cadeia aberta, saturada e normal. Quantos eles são? Escrever sua forma estrutural e o nome da cadeia. E depois fazer isso com a forma molecular C5H8O, dando a forma estrutural e seu nome. Então, se observarmos eu posso colocar a carbonila no carbono 2, não é? Essas duas representações, se vocês observarem, é a mesma, porque ambas mostram que no carbono 2 eu tenho um grupo que caracteriza a cetona. Então esse composto, não é a mesma molécula, assim como essas duas agora apresentadas, só que mudou a carbonila, está agora no carbono 3. A de cima, então quer dizer que eu tenho duas estruturas com aquela forma molecular, e eu posso, e a forma molecular é C6H12O, são 6 carbonos, ligações saturadas, e na posição 2 o grupo ona, que é a acetona. E a de baixo com a mesma forma molecular, só muda a posição da carbonila no carbono 3. Então são 6 carbonos, hexan, ligações simples. Na posição 3 eu tenho um grupo que caracteriza a cetona, que é a carbonila. Então são duas estruturas. Em B, com essa, tem que ser cíclica e saturada. Então nesse caso mostra uma cadeia com 5 carbonos saturadas, ligações simples, e aí no grupo carbonila que caracteriza o ciclo pentanona. 4 é fornecer o nome dos compostos abaixo a partir de suas formas estruturais. O primeiro, 4 carbonos, but, só ligações simples, e no carbono 2 eu tenho um grupo que caracteriza o álcool, o grupo OH, então eu tenho a terminação sufixo ol. Então esse é o butan 2-ol. No B, eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos em sequência, e no carbono 2 eu tenho um grupo que caracteriza a carbonila ligada a um carbono secundário, caracteriza uma acetona. Então é hept, 7 carbonos, só ligações
saturadas. No carbono 2 eu tenho um grupo que caracteriza cetona, então é heptan-2-ona. C, eu tenho uma cadeia heterogênea com um heteroátomo oxigênio. Então esse oxigênio está ligado a um grupo etil e outro etil, então essa cadeia tem o nome de dietil éter, ou seja, o éter é o grupo orgânico que tem um carbono, um oxigênio entre os carbonos. D, aqui eu tenho uma tripla ligação e 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então temos X, uma tripla ligação no carbono 2, O ou 2-hexino, a nomenclatura antiga. D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 carbonos, então tem um octano. Só que na posição 2, no carbono 2, em 3, 4, 5, 6, eu tenho dois grupos que caracterizam a cetona, não é? É uma dicetona, então é uma diona, octano, 2, 6, diona. F, eu tenho agora duas ligações, não é? Duplas, então eu tenho um alcadieno, então são 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos pente, e na posição 1, 2, 3 e 4, no carbono 4, eu tenho o dieno, então é pente 1, 4, dieno. Pente, 5 carbonos, 1, 4 é a posição das duplas ligações, né? Que é o dieno. E agora aqui eu tenho um ciclo, então eu tenho 3, que é a posição da minha dupla ligação. 1, 2, 3, 3. Ciclo, 6 carbonos X, uma ligação dupla na terceira posição. E 1, que é o ol, não é? Que é o grupo álcool na minha cadeia G. H, agora eu tenho um aldeído na ponta, não é? E eu tenho uma dupla ligação. Então começamos a contar pelo grupo funcional, tem maior prioridade do que a insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso me diz que na posição 5 eu tenho uma dupla ligação, não é? Então esse é o 5 heptenal, em na dupla ligação, e al porque é o grupo aldeído que está aqui na ponta. E eu tenho um ciclo, e esse ciclo tem uma dupla ligação. Então são 7 formando um ciclo. Então esse é o ciclo hepteno, por eu ter uma ligação dupla nesse ciclo. E J tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, começo pela ponta, no primeiro carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 1, no carbono 5, no carbono 7, eu tenho um grupo que caracteriza o álcool e 9 carbonos na cadeia principal. Então, é nonan, 1, 5, 7, triol. Na questão 5, observa as fórmulas dadas a seguir de 4 substâncias químicas. Esse já de cara é um éter, porque eu tenho um oxigênio ligado a 2 carbonos. Esse já de cara é um aldeído, porque eu tenho um carbono que deve fazer, já tem uma ligação com outro carbono, deve fazer 2 com oxigênio e 1 com hidrogênio. Então esse grupo é um aldeído. Esse aqui é um grupo cetona, porque esse carbono deve fazer uma dupla com oxigênio, formando uma carbonila. E esse carbono está ligado a outros 2, um carbono secundário, portanto, então esse é uma cetona. E esse aqui é um éster, porque eu tenho um carbono ligado a dupla com oxigênio e uma simples com outro oxigênio. E esse outro oxigênio está ligado com um grupo que contém carbono, então esse é um éster. Então eu tenho um éter, um aldeído, que é essa estrutura, uma cetona, que é essa daqui, e esse aqui é o éster, sendo esta a resposta A. Considere as substâncias abaixo, 1, 2, 3, 4, faça a nomenclatura IUPAC, dessas estruturas, respectivamente. Então eu tenho 2 carbonos et,
e o OH está ligado a um carbono saturado, então é um etanol. A segunda estrutura tem 3 carbonos, prop, e essa representação aqui é a representação do ácido carboxílico, então é o propanoico, ou ácido propanoico. A terceira estrutura mostra 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então é pente, só ligações simples, e esse carbono aqui tem um grupo, está ligado a um oxigênio, formando uma dupla, porque ele já está ligado a 2 outros, para formar 4, né? Ele tem que estar ligado a uma dupla, então esse aqui é uma cetona, e esse então é a 2-pentanona, porque no carbono 2 eu tenho o grupo que caracteriza a cetona. E por último, o aldeído, que é o carbono fazendo uma dupla, formando uma carbonila e com hidrogênio, e ligado a um grupo que contém carbono. Então esse é um grupo aldeído que tem 2 carbonos, et, só ligações saturadas, an, e a terminação aldeído, al, então é etanal, sendo B a resposta certa. Obrigado. Obrigado.